Alô, alô. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma imensa honra estar aqui na UFMG, na Faculdade de Medicina, num evento celebrando os 90 anos desta universidade e também o 4º Congresso, né, Nacional de Saúde. Realmente é uma grande honra. Gostaria muito de agradecer, sinceramente, toda a comissão organizadora, toda a universidade e todos que estão aqui presentes. Sem mais delongas, o nosso objetivo aqui é dar um panorama geral de qual é o estado da arte, como estão as pesquisas no mundo hoje, no Brasil e no mundo, em relação à espiritualidade e saúde. E aí vem algumas perguntas, né? É possível cientificamente estudar a espiritualidade? Espiritualidade e ciência estão em oposição necessariamente? E o que o profissional de saúde precisa saber sobre esse tema? Ele deve saber algo? O que ele deve fazer frente a um paciente que traz esse tipo de tema? Essas são algumas das questões que a gente vai tentar abordar muito brevemente sobre este tema, basicamente para dar realmente um levantamento global, geral, já que haverá outras atividades, inclusive amanhã vai ter todo um curso, a manhã inteira, sobre esse tema, e vamos dar também algumas dicas de referências para poder avançar. Muito bom. Começando com definições. Definições são bastante controversas sobre espiritualidade e religiosidade, mas vamos usar uma bastante aceita na área, tá certo? Que seria, espiritualidade teria a ver com uma busca pessoal por questões fundamentais da vida. E ligado fundamentalmente à ideia do sagrado ou do transcendente. Ou seja, a espiritualidade tem a ver com o transcendente. Algo que vai além do ponto de vista puramente material da vida, que vai além disso, algo que tem uma dimensão sagrada, transcendente, muito ligado ao sentido existencial, ao propósito existencial. E essa espiritualidade pode ou não formar uma comunidade. E essa comunidade seria uma religião. Religião é uma instituição com práticas, com crenças em comum, com o objetivo também de aproximar do sagrado o transcendente. Ou seja, a religião é uma instituição em torno da ideia da espiritualidade. Então a gente sabe que as pessoas podem, muitas vezes, ter uma religião e a sua espiritualidade exercida dentro da religião, mas existe também algo que está crescendo em todo o mundo, uma espiritualidade não necessariamente vinculada à religião. Em relação a esse tema da espiritualidade, da religião, muitas vezes há uma visão de que a espiritualidade e a religião estariam necessariamente em conflito com o mundo moderno, necessariamente em conflito com a ciência, e que isso tenderia a desaparecer. Inclusive, essa era a ideia. Final do século XIX, diversos autores propunham de que a espiritualidade e a religiosidade seriam vestígios de um primitivismo do passado, vestígios da falta de cultura, da falta de instrução, ou até mesmo fragilidades emocionais de personalidade que gerariam a necessidade de uma crença religiosa e espiritual. E muitas vezes se previu que com o avanço da ciência e da humanidade, a religiosidade desapareceria. Houve várias previsões no final do século XIX que ao longo do século XX a religiosidade desapareceria. Bom, estamos no século XXI e nós sabemos que a religiosidade se transformou naturalmente ao longo desse tempo, mas ela continua muito importante para a maioria da humanidade no planeta. Algumas vezes de modo destrutivo, algumas vezes de modo construtivo, e é isso que nós vamos discutir. E no nosso caso, no ambiente acadêmico, as relações ciência e religião, muitas vezes são fontes de calorosas discussões. E dentro de um histórico de relação entre ciência e religião, muitas vezes há uma ideia de um eterno conflito. Muitas vezes nós aprendemos nas escolas, nos livros, etc., a ideia de necessariamente, desde Galileu e vai dali para frente, uma necessária e eterna rivalidade entre ciência e religião. Hoje em dia, na realidade, essa visão tem sido revista por historiadores nos últimos 20, 30 anos, que se dedicaram mais aprofundadamente nesse tema. E hoje em dia, basicamente, entre os historiadores da área de ciência e religião de todo o mundo, não se aceita mais essa ideia de um eterno conflito, porque é um mito histórico. O que predomina é bastante a tese da complexidade. Não é possível ter uma narrativa única dessa relação ciência e religião.
Muitas vezes ela foi conflituosa, muitas vezes ela foi construtiva e muitas vezes foi indiferente. Aqui são algumas publicações recentes, historicamente, sobre isso. A Universidade de Cambridge publicou esse livro sobre ciência e religião, que está traduzido em português, que dá um panorama geral. Esse outro livro bastante interessante está de Harvard, sobre Galileu vai para a prisão e outros mitos em ciência e religião. Um livro que aborda 25 mitos da ideia de ciência e religião. Por exemplo, que a Idade Média foi a Idade das Trevas, que a igreja ensinava que a Terra era plana. Tudo isso são mitos, que não foram verdades históricas. Na realidade, essa visão simplista tem sido minada e tem se avançado. Só para a gente ter uma ideia de como a coisa é um pouco diferente do que a gente imagina, esse livro, Galileu Goes to Jail, do Ronald Numbers, um dos principais historiadores do mundo na área de História da Ciência e também na área de História da Ciência e Religião, ele revisou com inúmeros autores do mundo inteiro os principais mitos em ciência e religião, e já na própria introdução ele diz que o maior mito na história da ciência e religião é de que elas têm estado em estado de permanente conflito. E teve uma outra afirmação que me surpreendeu muito, é de que nenhum cientista, até onde eu sei, perdeu a sua vida devido às suas visões científicas a partir de perseguições religiosas. Vamos a gente ter na nossa imaginação que centenas de cientistas foram queimados, vivos, por causa da visão religiosa. Na realidade, não há um registro histórico de um cientista que tenha sido morto devido a perseguições religiosas em relação à sua visão científica. Então, só para a gente ter uma ideia como é que a coisa é um pouco mais complicada. Esse é o professor. E aqui, inclusive, tem em português um artigo que nós traduzimos, em que ele revisa esse tema, e também tem uma entrevista dele na TV NUPS, em que aborda sobre isso. Bom, dado esse preâmbulo histórico, passando agora mais diretamente para o nosso tema, sobre a importância desse tema no Brasil. Esse é um estudo que nós realizamos com a população brasileira, uma parceria federal de Juiz de Fora com a Unifesp, uma amostra de 3.000 pessoas representando a população brasileira. E nós procuramos investigar o nível de religiosidade da população brasileira. E nós percebemos que apenas menos de 10% da população brasileira não possui uma religião. Ou seja, mais de 90% possui uma religião e mais ou menos 1/3 da população brasileira frequenta um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Não existe nenhuma outra atividade social não obrigatória, como escola ou trabalho, que tanta gente faça com tanta frequência. Ou seja, de longe, a principal atividade social que a população brasileira possui. E mesmo entre adolescentes, isso é um dado importante. Embora nunca apareça na Malhação alguém indo num grupo religioso, na realidade é mais comum os jovens, em média, 30%, irem toda semana num grupo religioso do que às vezes irem para uma balada, por exemplo. E outro dado muito interessante do Brasil também, 10% dos adultos frequentam mais do que uma religião ao mesmo tempo. É o famoso seja que santo for, ora pro nobis. Ou seja, a gente sabe que no Brasil tem muito isso, e nós colocamos frequência. Se a gente utilizasse a leitura de livros do Dalai Lama, livro de literatura espírita, livros do Padre Fábio de Mello, ou então ver programa de TV, ouvir música, sem dúvida essa miscigenação seria muito maior. Então já vem um outro dado importante do Brasil. E 84% dos brasileiros referem a religião como algo muito importante para eles. Ou seja, a população brasileira refere um nível de religiosidade bastante alto. Ok? E aí, para não fugir à média da noite, Guimarães Rosa, um ilustre filho egresso desta casa, no seu livro Grande Sertão Veredas, fala já da relação de saúde e religião, quando ele fala: se carece principalmente de religião para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Adoro essa. Uma só para mim é pouco, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto. E aceito as preces de compadre meu Quelemem, doutrina dele de Kardec. Mas quando posso, vou no Mindubim,
onde o Matias é crente, metodista, a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende, qualquer sombrinha me refresca. Então, ou seja, esse é uma, poeticamente, Guimarães Rosa, como médico, como poeta, como grande analista da alma brasileira, demonstra que a importância da população brasileira da religiosidade, ao mesmo tempo, desse sincretismo, dessa miscigenação religiosa. Bom, mas afinal de contas, já vimos então, a população brasileira é muito religiosa, mas e para nós, no ambiente acadêmico, é possível estudar religião? É possível investigar a espiritualidade? E hoje em dia não há mais dúvida. Só para a gente ter uma ideia, esses aqui são os 2 handbooks, primeira e segunda edição, do Manual de Religião e Saúde, que é uma ampla revisão sistemática de mais de 3.000 estudos epidemiológicos publicados em todo o mundo. Esses 2 livros foram publicados pela Universidade de Oxford e dão um amplo panorama das possibilidades de interação e de investigação da espiritualidade com a saúde. O que nós vamos fazer aqui é apresentar os principais achados, ilustrando com alguns estudos. A primeira conclusão que se tem ao estudar o conjunto da literatura é que ela também é muito complexa. Qualquer explicação, a religião é bom para a saúde, é mal para a saúde, não é assim que funciona. É muito mais complexo do que isso. Ela é multidimensional. Porque a própria religiosidade, a pessoa pode dizer que ela é católica. Você pode falar que ela é católica e ela pode ser católica porque foi batizada e nunca mais foi na igreja. Pode dizer que é católica e é da teologia da libertação. Pode dizer que é católica e é da Opus Dei. Ou seja, tem relações completamente diferentes a mesma filiação católica. Então, quando nós, enquanto profissionais, vamos avaliar um paciente, temos que ir muito além de simplesmente uma filiação. É preciso saber o que aquilo significa para aquele paciente. Um outro dado, por exemplo, a população brasileira, dados do Datafolha, metade dos católicos brasileiros acreditam em reencarnação. Então, tem até, não sei se é verdade, mas me contaram a história, eu achei boa, eu vou contar para vocês. Diz que uma vez a Ana Maria Braga estava no programa falando que ela era tão católica, mas tão católica, que na próxima encarnação queria vir freira. Então, assim, esse é mais ou menos, né, o perfil do Brasil, dessa busca, né, de espiritualidade de modo diverso. Então é algo dinâmico também. Ao longo da vida das pessoas, isso vai se transformando. A pessoa começa com um certo nível de religiosidade, depois tem certas experiências, muitas vezes se afasta, depois muda, se transforma. Existe uma dinâmica na vida de cada um também. E como cada paciente integra isso tudo. Então é necessário uma avaliação cuidadosa, tanto em pesquisa quanto na prática clínica. Vamos lá então. Começando com alguns estudos. Basicamente, eu primeiro vou resumir assim, o resumo do resumo do resumo. Dessas milhares de estudos, o que se tem mais certeza hoje em dia é que, de um modo geral, maiores níveis de envolvimento religioso. E como é que se mede envolvimento religioso nessas pesquisas? De vários modos, mas fundamentalmente as medidas mais comuns. O quanto a pessoa se diz religiosa ou espiritualizada, ou qual a frequência com que ela vai a algum grupamento religioso, ou, por exemplo, o quanto ela utiliza a religiosidade para enfrentar problemas e dificuldades na sua vida. Esses são alguns dos principais modos de investigar a religiosidade. Então, como é que se faz isso em pesquisa? O variável preditora são essas variáveis de religiosidade e o desfechos em saúde, depressão, mortalidade, seja lá o que for. E como é que esses achados são? Basicamente, as pessoas com maiores níveis de envolvimento religioso, conforme eu defini antes, tendem, de um modo geral, a ter menores níveis de depressão, tendem a ter menores uso ou problemas com álcool e outras drogas, menores taxas de suicídio, melhor qualidade de vida e menor mortalidade. Esse é o resumo. É claro que há achados divergentes, eu vou apresentar alguns inclusive, mas em linhas gerais esses são achados mais consistentes na área. Sobre depressão e religiosidade, por exemplo, eu estou ilustrando com um estudo publicado recentemente no American Journal of Psychiatry. O que eles fizeram? Um estudo na Universidade da Colômbia, esse estudo. Eles pegaram crianças, filhas de pais com depressão, ou seja, crianças com pais com depressão moderada ou grave, que tinham maior risco de ter depressão na vida ao longo do tempo, pela questão familiar, genética, etc. E tal. E eles perguntaram para essas crianças com 10 anos de idade,
o quanto a religião é importante para você, criança com 10 anos de idade. E seguiram essas crianças por mais 10 anos, até se tornarem adultos, com 20 e poucos anos. E investigaram qual foi a frequência de episódios depressivos que essas crianças tiveram até chegarem aos 20 e poucos anos. E o que o estudo encontrou basicamente? Que nesse grupo de alto risco, que é o grupo, como eu falei, de crianças que tinham filhos, crianças que eram filhos de pais com depressão, nas análises multivariadas, as crianças que consideravam com 10 anos de idade que a religião era muito importante para elas, elas tiveram 10 vezes menos depressão ao longo desses 10 anos de seguimento. Ou seja, foi um fator protetor que diminui em 90% a chance de desenvolver um episódio depressivo ao longo desse período. Poucos fatores protetores de estudos epidemiológicos são tão marcantes. E nesse mesmo grupo que investigou essas crianças ao longo do tempo, foi feito um estudo da espessura cortical. Nós sabemos que o córtex cerebral, onde estão concentrados os corpos dos neurônios, e a espessura cortical tem uma série de relações com vulnerabilidade ou não a transtornos mentais, e de um modo geral, quanto menor a espessura cortical, maior a vulnerabilidade a transtornos mentais. E o que se percebeu? Se percebeu que, nessas áreas em vermelho especificamente, as crianças que tinham alta religiosidade no começo, com 10 anos, e mantiveram uma alta religiosidade até o final, essas crianças que tinham alta religiosidade, os adultos com alta religiosidade, tinham uma espessura cortical que era o dobro do que aqueles que tinham um baixo nível de religiosidade. Ou seja, o maior nível de religiosidade protegeu sobre os antidepressão e se refletiu neurobiologicamente na espessura cortical. Estudo publicado agora em 2014. Um outro estudo que nós realizamos numa região carente de São Paulo, tá certo? Foi uma população idosa, 1.500 idosos, isso é uma parceria com a Universidade de São Paulo. Nós investigamos a prevalência de transtornos mentais comuns em idosos de regiões carentes. Nós investigamos a prevalência de sintomas ansiosos, depressivos, sintomas psicossomáticos nesses idosos e analisamos isso em relação à frequência a grupos religiosos. O que nós encontramos foi que os idosos que frequentavam um grupo religioso tinham metade dos sintomas de depressão e ansiedade, ou melhor dizendo, tinham metade do risco de terem algum transtorno mental comum, depressivo e ansioso, em relação aos idosos que não frequentavam. E um dos grandes desafios hoje em dia na área, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, diz respeito aos mecanismos. De que mecanismo? Qual é o modo pelo qual a religiosidade impacta a saúde? Uma das hipóteses é sobre o suporte social. A religiosidade estimula um convívio social, o apoio mútuo, etc. e tal. Então, uma das hipóteses é, será que o religioso tem melhor suporte social e, por isso, ele tem melhor saúde mental? E nós testamos essa hipótese. E nós vimos que, de fato, os idosos que eram mais religiosos, eles tinham melhor suporte social, maior número de amigos, maior contato com amigos, maior intimidade com as pessoas, tinham melhor suporte social. Porém, nos modelos que nós analisamos, multivariados, não foi o suporte social que mediou a relação entre frequência religiosa e menores níveis de depressão e ansiedade. Ou seja, esses idosos tinham menor nível de depressão e ansiedade, mas não era porque eles tinham melhor suporte social, embora também tivesse melhor suporte social. Aí levanta a questão de qual seria, então, esse mecanismo. Um outro modo de avaliar religiosidade muito utilizado hoje em dia é o coping religioso. Coping é como você lida com problemas, como você enfrenta problemas. Cada um enfrenta de um jeito. Por exemplo, frente a um problema, eu posso querer conversar com um amigo. Eu posso, frente a um problema, eu vou fumar maconha. Frente a um problema, eu vou brigar com alguém. Eu vou sentar e esperar que ele passe. Será? Cada um de nós reage de um jeito. E muitas pessoas reagem utilizando a religiosidade. E esse uso pode ser saudável ou não saudável. Então, o coping positivo é o uso saudável e o coping negativo é o uso não saudável. E o coping positivo, de modo geral, está associado com melhores desfechos em saúde e o negativo com piores desfechos. Vou dar alguns exemplos, vai ficar bem prático na prática clínica. Por exemplo, frente a um problema, uma doença, um problema da vida, qualquer que seja, a pessoa pensa no coping positivo. Eu tentei encontrar o ensinamento de Deus no que aconteceu. Então, o coping positivo, por exemplo, é o seguinte. Frente a um problema, eu imagino, bom, está acontecendo algo, primeiro, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se está
acontecendo, eu dou conta. Segundo, se está acontecendo e Deus é bom, deve ter alguma razão, alguma lição, algum aprendizado que eu posso ter. E vou procurar pedir forças, orar, para ter forças e sabedoria para lidar com esse problema. Isso é um exemplo de coping positivo. O coping negativo é o contrário. Frente a um problema eu penso, meu Deus, Deus está me castigando. O que eu fiz de errado? Deus está me punindo. Ou então o diabo está causando isso. Ou então, Deus vai resolver o problema. Eu cruzo meus braços e espero que Deus resolva. São exemplos de coping negativo. O outro, por exemplo, de coping positivo é o coping colaborativo. Ao invés de falar que Deus vai resolver e cruzo o braço, eu faço o que eu posso, mas eu sei que eu não tenho controle de tudo. E o resto está nas mãos de Deus. Esses são exemplos, né, de coping positivo e negativo, e nós vamos utilizar isso para discutir alguns resultados. Por exemplo, esse é um estudo de mestrado, que está terminando agora também o doutorado, do André Stroppa, lá na Federal de Juiz de Fora, em pacientes bipolares. Nós investigamos 160 pacientes bipolares, e nós investigamos o quanto a religiosidade impacta os pacientes com transtorno bipolar. E o que nós percebemos foi que, entre esses pacientes com transtorno bipolar, o indivíduo que tinha coping religioso positivo, ele tinha 4 vezes menos chance de ter depressão do que aquele que não tinha coping religioso positivo. Por outro lado, também nós encontramos em qualidade de vida. Nós vemos aqui, por exemplo, a religiosidade intrínseca, que é aquela religiosidade em que a pessoa procura vivenciar plenamente a sua religião na sua vida de modo sincero e verdadeiro, associado com melhor qualidade de vida física, psicológica, social e ambiental. Por outro lado, coping religioso negativo com pior qualidade de vida. Um outro aspecto negativo que nós encontramos também foi discordância religiosa com o tratamento. Nós vemos isso na psiquiatria, na oncologia, em várias situações. Os pacientes às vezes abandonam o tratamento porque acham que isso conflita com a sua visão religiosa, ou que Deus vai curá-los, etc. e tal. Então nós encontramos aqui mais ou menos 30% dos pacientes referiam alguma discordância religiosa sobre o tratamento, o que pode acabar gerando a não adesão, a piora do quadro. Então, tem sempre o lado negro da força, né? E nós precisamos conhecer e analisar isso. Um outro exemplo, um dos achados mais consistentes da literatura sobre álcool e droga, sobre religiosidade com saúde, em relação ao álcool e drogas, efeito protetor contra o uso ou abuso e dependência de álcool e drogas. Esse aqui é um estudo também que foi realizado em parceria com 12 mil estudantes universitários brasileiros de todo o país. E nós encontramos que, em média, o indivíduo que não era religioso, ele tinha mais ou menos o dobro de chance de ter uso de álcool, maconha ou outras drogas em relação àquele que era religioso. Um outro estudo bastante importante, ainda mais agora, vamos entrar essa semana em setembro, que começa essa campanha do Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, né? Tem havido uma conscientização cada vez maior sobre a importância em relação ao suicídio como um problema grave de saúde pública. E tem alguns estudos agora importantes saindo nessa área em relação ao suicídio. Esse aqui é um estudo longitudinal nos Estados Unidos, seguiu 20 mil pessoas por 16 anos. E na análise multivariada, seguindo no final de 16 anos, é impressionante que nem tentativa prévia de suicídio previu suicídio ao longo dos 16 anos. Só 2 fatores previram suicídio ao longo dos 16 anos. Primeiro, homem. Homem morria 3 vezes mais de suicídio do que mulher. E frequência a um serviço religioso. Quem frequentava tinha 3 vezes menos chance de morrer de suicídio ao longo dos 16 anos de segmento. E aí, um último estudo que saiu recentemente, feito pela Universidade de Harvard, seguiu 89 mil enfermeiras nos Estados Unidos, um estudo clássico de enfermeiras nos Estados Unidos que seguem há muitos anos. Seguiram por 14 anos 89 mil enfermeiras. E foi-se investigado também exatamente a frequência religiosa. No começo, em 96, o quanto isso preveria a morte por suicídio nos próximos 14 anos. O que nós encontramos aqui? Que as enfermeiras que nunca frequentavam o serviço religioso morreram 7 vezes mais de suicídio do que aquelas que frequentavam pelo menos semanalmente. E aí vem uma questão interessante do mecanismo, como a gente estava conversando. E como nós sabemos que problemas com álcool e depressão e baixo suporte social são fatores de risco para suicídio.
90% dos casos de suicídio tem depressão, problemas de álcool, outras drogas ou algum outro transtorno mental. E boa parte dos pacientes que se suicidam tem baixo suporte social, grande isolamento. E se a religiosidade está associada com menos depressão, com menos problemas com álcool e melhor suporte social, será que essas enfermeiras que frequentavam grupos religiosos morreram menos por causa disso? E eles testaram isso, que foi publicado lá no JAMA Psychiatry. Eles testaram e viram que efetivamente as enfermeiras que eram mais religiosas, elas tinham melhor suporte social, menos consumo de álcool e menos sintomas depressivos ou uso de antidepressivos. Tinham tudo isso. Porém, isso não influenciou a taxa de suicídio. Ou seja, também não foi por este mecanismo que elas morreram menos de suicídio. Então, em relação aos mecanismos, então, basicamente, esses são os principais achados, como o que eu comentei antes. Aí faltou colocar também a questão da mortalidade. Hoje em dia, claramente, principalmente a frequência a grupos religiosos é claramente um fator preditor de menor mortalidade geral na população. O próprio professor Giancarlo tem uma revisão sistemática sobre esse assunto. E qual é o mecanismo, então? Por onde que interfere? Há várias hipóteses. Então, hoje em dia, nós sabemos que há essa relação espiritualidade e saúde, de modo geral positiva, mas às vezes também negativa, e há várias hipóteses de mecanismo, como eu já falei. Pode ser o estilo de vida, por exemplo, menos uso de substância, menor envolvimento com comportamento violento, menos comportamento sexual de risco, melhor suporte social, sistema de crenças, busca de sentido existencial. Nós sabemos que encontrar sentido existencial, sentido nos problemas e na vida, está associado com melhor qualidade de vida, melhor saúde, melhor sobrevida. E a religiosidade é uma fonte importante de sentido existencial. Nas próprias práticas religiosas, práticas de oração, de meditação, estados alterados de consciência, que também podem impactar sobre a saúde. Então, esses são alguns dos possíveis mecanismos. Nós sabemos que eles explicam parte da associação, mas não está claro que eles explicam tudo. Quando se tenta controlar por eles, muitas vezes, eles não se mostram realmente sendo os mediadores. Então, esse é um dos grandes desafios de pesquisa que nós temos. Uma outra área também muito explorada, que está crescendo cada vez mais também na área da espiritualidade, é tentar entender um pouco mais as experiências espirituais em si que as pessoas têm. Né? Experiências de transe, experiências de êxtase, experiências de conversão, experiências de quase morte, etc. E hoje em dia a ciência está cada vez mais estudando esses fenômenos, tentando compreendê-los. E uma das iniciativas também que nós temos caminhado também no nosso grupo nesse sentido é o quanto essas experiências podem nos ajudar a entender o que é a mente humana, já que essas experiências espirituais, de um modo geral, são vivências muito radicalmente diferentes de como é a consciência que a pessoa tem. Então, como elas podem nos ajudar? Nós temos tentado investigar muito também o quanto essas experiências podem nos ajudar em levantar umas questões mais, ou ajudar a solucionar as questões mais desafiadoras da história da humanidade, na filosofia e na ciência, que é o chamado problema mente-cérebro, ou seja, a mente, o eu, isso que pensa, isso que eu sou, é fruto, é um produto meramente da atividade cerebral? Ou isso que eu sou, isso que eu penso, que pensa, que sente, que é algo além do cérebro, mas que se utiliza do cérebro para se comunicar, para se manifestar. Esse é um dos grandes desafios, dos maiores desafios, talvez, que a humanidade tem do ponto de vista científico e filosófico, e talvez essas experiências podem nos ajudar, e a gente tem explorado esse tipo de estudo também. Muito bem. Caminhando agora mais para a parte clínica e caminhando um pouco mais para os nossos últimos 10 minutos da nossa apresentação, nós temos também outro achado muito consistente, além de todos esses que eu já apresentei para você, achado muito consistente do ponto de vista clínico. Hoje em dia, a maior parte dos pacientes, mesmo os clínicos e educadores médicos, reconhecem a importância da espiritualidade na saúde. Hoje em dia, vários estudos sendo realizados no Brasil e no exterior mostram que a população reconhece que isso é importante, os próprios clínicos e educadores médicos também. Porém, há uma lacuna entre o reconhecimento dessa importância e a real abordagem na prática clínica. Há baixos níveis de abordagem na própria prática clínica em si. De modo geral, é mais ou menos assim, 80% falam que é importante, mas só 10% efetivamente abordam.
Esse é um dos grandes lacunas. E por que será que tem essa lacuna? E uma das possíveis explicações, desconhecimento das evidências. Boa parte das pessoas não conhecem o conjunto robusto de evidências sobre isso que existe. Outra, falta de treinamento. A maior parte de nós, eu mesmo, não tive durante o meu treinamento como abordar esse tema. A única coisa que eu aprendi na faculdade que se discutia era sobre o testemunho de Jeová receber sangue. Era só essa discussão que existia na faculdade de medicina. Não existia outro tipo de discussão. Então as pessoas não são treinadas para lidar com isso, não sabem como lidar, e muitas vezes evitam para poder não agir sem ter um treinamento adequado, que é correto. Outra coisa, também uma influência de autores ou teorias que desqualificam ou patologizam a experiência religiosa ou espiritual. Outros próprios mitos de um perene conflito entre ciência, medicina e religião, como se fosse necessariamente uma coisa em oposição. Tem uma discussão também sobre uma certa lacuna religiosa, de que os profissionais da área de saúde, principalmente da saúde mental, tendem a ser menos religiosos do que a população em geral. Um estudo feito no Brasil, em psiquiatras, mostrou que os psiquiatras mais antigos tendem a ser bem menos religiosos que a população geral, os psiquiatras mais novos menos. Talvez porque os mais antigos foram influenciados mais fortemente por certos teóricos que tinham uma visão fortemente, um viés anti-religioso e espiritual. Muito bem. Por outro lado, dada essa lacuna, é importante cada vez mais que nós possamos conhecer como abordar esse tema. E já há evidências de que apenas coletar a história espiritual do paciente, que é basicamente perguntar para o paciente se ele tem uma religiosidade, se isso impacta como ele cuida da saúde dele, e se ele tem algum recurso que ele utiliza que pode auxiliá-lo ou que está atrapalhando em relação à religiosidade dele, em relação à saúde. Uma entrevista que pode durar 3, 4 minutos, basicamente, dentro de uma consulta clínica em geral. E alguns estudos mostram, por exemplo, em pacientes oncológicos, apenas coletar essa história de 5 minutos aumentou a qualidade de vida e a percepção de qualidade do cuidado. Esse é um outro estudo grande também nos Estados Unidos, com pacientes clínicos gerais internados num grande hospital geral. Percebeu-se que quando se era avaliado, se conversava brevemente sobre a história espiritual do paciente, eles tinham uma chance de até 120% a mais de avaliar como ótimo a qualidade do atendimento recebido. Talvez por isso, porque o paciente percebe, se você pergunta para ele talvez sobre a religiosidade dele, como que ele vê isso e como que isso impacta a saúde dele, ele percebe que você está interessado não apenas no órgão dele, no coração, no cérebro, no fígado, está interessado naquele indivíduo e como ele enxerga a sua situação. Tanto é que hoje em dia, por exemplo, para avaliação de qualidade, o Joint Commission, que é a principal instituição acreditadora hospitalar no mundo, exige hoje em dia que se avalie a espiritualidade para ter a certificação de qualidade do Joint Commission. Isso é um critério internacional atualmente. Então, as razões para se abordar esse tema. Primeiro, que a maioria da população no mundo e no Brasil tem uma religiosidade, uma espiritualidade, e esse coping religioso é frequente. Ela impacta a saúde, nós já discutimos isso, já vimos evidências claras que ela impacta. Abordar a religiosidade pode impactar o prognóstico e a aceitação do tratamento, nós já falamos sobre isso. Os pacientes desejam que isso seja abordado e faz parte de uma avaliação abrangente do paciente. Por isso mesmo, tem sido recomendado por várias associações médicas. Agora, é claro, gente, isso não se trata, primeiro, de negar os aspectos físicos, biológicos, sociais, psíquicos do paciente. A gente tem que parar um pouco essa mania, foi comentado aqui nos tambores aqui de Minas, de separar. As pessoas têm uma ideia de botar tudo na caixinha, né? Assim, ou eu olho a parte física, ou eu olho a parte psíquica. Por que eu tenho que colocar em caixinhas? Por que eu não posso olhar tudo isso? Por que eu não posso ver as várias dimensões de um paciente com excelência ao mesmo tempo? Esse é o aspecto central. E, obviamente, jamais se trata de impor sobre um paciente uma visão religiosa ou antirreligiosa. Mas eu, enquanto profissional de saúde, como foi colocado aqui antes por alguns das autoridades que estavam aqui presentes, é nosso dever valorizar aquele ser humano que está à nossa frente. O que nos interessa é o que auxilia aquela pessoa a ser uma pessoa melhor, a ser a pessoa mais saudável, mais plena. É isso que nos interessa. E não interessa, não são as minhas crenças aquilo que eu acho. Interessa o que importa para aquele paciente. E nesse aspecto, se a religiosidade importa para o meu paciente, eu preciso de conhecer isso, eu não posso ignorar isso. A gente costuma dizer que até um tempo atrás a sexualidade era o tabu. Não se podia falar de sexualidade. Hoje em dia se fala com maior naturalidade, mas no meio médico ou no psíquico se fala com muita naturalidade
sobre a sexualidade. Às vezes o tabu é a espiritualidade. Você não consegue trazer esse assunto, fica todo mundo meio sem graça, numa saia justa, ninguém sabe o que falar. Muitas vezes esse é o tabu da contemporaneidade. A gente precisa abordar isso, mas com rigor, com seriedade. É o que a gente está discutindo aqui. E por isso, inclusive, a Associação Mundial de Psiquiatria publicou, no ano passado, um position statement, uma declaração formal sobre a importância de se levar em consideração a espiritualidade dos pacientes na pesquisa, no ensino e na prática clínica em psiquiatria. Ou seja, que ela deve ser levada na coleta da história, é uma parte essencial no treinamento, deve ser mais investigado, mas a abordagem deve ser centrada na pessoa, ou seja, mais uma vez, não importa o que eu acho quanto profissional, importa que para aquele paciente o que importa ou não, e eu preciso conhecer as variáveis. É meu dever ético, enquanto profissional, conhecer as variáveis que impactam esse paciente. Sua condição social, sua profissão, sua vida sexual e também sua vida religiosa e espiritual. Esse é um dos aspectos. E um dos aspectos importantes também é respeitar a religiosidade da própria equipe também. Trabalhar com comunidades religiosas. Um exemplo clássico no Brasil, Pastoral da Infância, responsável por reduzir milhares de mortes de crianças na mortalidade infantil. Uma grande parceria capitaneada pela Zilda Arnes, que era pediatra, e da Pastoral, de levar atividades educativas dentro de um grupo religioso. Saiu recentemente na Lancet, uma das principais revistas médicas do mundo, há poucos meses, um fascículo com uma discussão grande, com vários autores discutindo sobre isso, sobre o papel das instituições religiosas no fornecimento de cuidados em saúde e nas parcerias com os organismos de saúde em todo o mundo. Muito bem. E um dos modos de se avaliar a religiosidade do paciente é fazer a história espiritual. E um modo muito prático se chama FICA, esse questionário, e aqui é um acrônimo que é fácil de lembrar. O F de fé. Você tem alguma fé, uma crença? Segundo, qual a importância que isso tem para você? Como que isso te impacta? Qual a importância que isso tem para você e como você lida com o seu problema que você está lidando? O C, você faz parte de alguma comunidade, de algum grupo religioso? E A, como você gostaria de abordar este tema no seu tratamento? Então esse é um modo muito fácil de abordar. Então lembrando, como eu falei, a abordagem tem que ser centrada no paciente, não prescrever, não impor, nem visões religiosas, nem antirreligiosas. Cuidado com a contra-transferência, com a reação que isso gera na gente enquanto profissional, ou de querer converter um paciente, ou de negligenciar, ignorar e desqualificar a vivência do paciente. Mas é uma abordagem aberta, não dogmática, com genuíno interesse pela vivência daquele nosso paciente. Então, em conclusão, para não nos alongarmos muito, o que já se sabe, que a religiosidade e a espiritualidade importa para a maioria da humanidade, impacta a saúde física e mental. Esse impacto, de um modo geral, é positivo, mas também pode ser negativo. E talvez pode nos ajudar também a compreender até um pouco mais sobre a mente, como se relaciona com o cérebro. Quais são os grandes desafios hoje em dia de pesquisa na área? Quais os mecanismos? Segundo, como que eu incorporo isso na prática clínica? Há várias propostas e vários ensaios clínicos hoje em dia controlados, duplos cegos, sobre isso, mas tem que se avançar muito. De separar também, como que eu separo uma experiência espiritual saudável de um transtorno mental, muitas vezes. E, por fim, tentar entender as origens e significado dessas vivências espirituais. Então a ideia realmente é expandir e avançar a discussão. Eu queria muito agradecer. Aqui nós temos também o site do nosso grupo de pesquisa, o Facebook também, que tem constantemente colocado material de pesquisa, eventos. Então, por favor, fiquem à vontade para poder participar. E, por fim, uma iniciativa aqui do grupo, que é um canal no YouTube. Tem 3 anos já esse canal, chama TV NUPS, é um canal de ciência e espiritualidade, que tem com autores, alguns dos principais autores no mundo, na área de história, filosofia, psicologia, medicina, de várias áreas, para discutir aspectos de ciência, espiritualidade e saúde. Toda semana sai um vídeo novo, curto, de 3 a 5 minutos, abordando o tema, e embaixo de cada vídeo, uma leitura posterior, para quem quiser se aprofundar. Então é uma tentativa de levar informação de qualidade para a população no Brasil e no mundo. É um canal bilíngue, que tem essa função realmente de ajudar a romper essa barreira e trazer informação qualificada para o benefício da nossa população. Queria agradecer muito a todos, uma boa noite.